gente, primeira carta do apóstolo Pedro está dividida em 5 capítulos, termina o 5º capítulo falando sobre o sacerdócio. O telefone está tocando aí. Rogo, pois, aos presbíteros, quer dizer, os sacerdotes, os ministros, os padres, pastores, como vocês queiram chamar, que há entre vós, eu, presbítero, como eles, ou seja, Pedro se igualando aos outros ministros, né? E testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangidos, a letra pequena, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imercessível coroa da glória. Ou seja, ele diz assim, que exemplo dele serve para ele, para todos os bispos, para todos os presbíteros, diáconos, que o sacerdote cristão ele não é um dominador do povo, ele não é um tirano do povo, ele tem que liderar pelo exemplo. E eu trouxe aqui para conversar um pouco, entrevistar, debater, uma figura por quem eu tenho muito apreço, para a gente debater essa questão que é sempre presente do papel do sacerdote cristão. Né? Um papel esse que muitas vezes na história foi um papel do dominador, sim, às vezes de opressor do povo. E eu trouxe aqui um sacerdote que eu já disse, tenho muito apreço por ele, porque é um sacerdote preparado. Está representando aqui a parte evangélica da Igreja do Ocidente, né? Pastor Elcio Mariotto, que representa uma das igrejas mais antigas de Taubaté, a Igreja Metodista, que só não é mais antiga que a Igreja Católica, porque foi a primeira igreja evangélica que se estabeleceu aqui em Taubaté, tão logo se proclamou a República. E que é uma pessoa preparada, é uma pessoa não só que estudou, que tenta viver os seus votos, os seus princípios muito fortemente, e que tem um ponto de vista progressista. A Igreja Metodista é uma igreja tradicional, mas ela tem uma forte tendência progressista, né? Ela não perde as tradições, mas ela é progressista, e que é importante ter pessoas assim, porque muitas vezes, eu não sei se é para, não sei qual é a intenção, mas muitas vezes se escolhe para representar os evangélicos, aqueles tipos mais esdrúxulos, pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, né? que são pastores, mas que ainda estão com uma formação que precisa ser aprofundada, tal, tem muitos arrombos, muitas atitudes adolescentes, para dizer o mínimo, né? E que às vezes não distorce um pouco a visão do que é a igreja evangélica, do que é uma vertente do cristianismo ocidental que é séria, que nasceu com preocupações sérias. A reforma não foi uma brincadeira. Não só porque teve derramamento de sangue depois, mas as questões eram muito importantes. E a reforma, ela serviu por um lado, ela dividiu a igreja no Ocidente, mas por outro ela serviu para que
as coisas não fossem mais como eram antes, nem de um lado nem de um outro, né? Então, os católicos tiveram que rever posições, enquanto os evangélicos seguiram no debate a partir da reforma. Pastor Elcio, como o senhor explica o papel do pastor, do sacerdote, diante do seu rebanho, da sua congregação nos dias de hoje? Como é que o senhor explica isso para as pessoas? Olha, a nossa base realmente, né, fundamental é a Bíblia Sagrada. Então, os ensinos que nós temos na Bíblia Sagrada é que eu, né, e os pastores, de uma forma geral, querem transmitir para o povo, né? Buscando o quê? Buscando que as pessoas sejam corretas, honestas, íntegras, probas, que as pessoas realmente amem o seu semelhante, que as pessoas procurem viver em paz, né, uns com os outros, e assim fazendo com que haja um momento em que todos possam se confraternizar, todos possam se aceitar com as suas diferenças normais, né, de todos os seres humanos, mas sempre buscando ficar debaixo daquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. Então o trabalho que a gente faz é esse, de formar, né, cristãos íntegros e, consequentemente, através do testemunho dele, termos cidadãos também que possam fazer diferença nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo agora. Em síntese, eu acho que é isso. O sacerdote, ele está acima do povo? Não. Ou não? Não. Nós todos temos que ser como sacerdotes servos. Jesus não veio para servir. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E se o nosso exemplo é Jesus, nós temos que realmente servirmos. É isso que realmente nós precisamos ser. Atendermos a todas as dificuldades que as pessoas têm, nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, procurando, né, de uma forma assim, vamos quase que dizer como psicólogo, embora não sejamos psicólogos, né, mas também através, né, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente fala, levar as pessoas, né, a perderem os seus medos, a perderem as suas dificuldades de relacionamento, a perderem, né, as suas conveniências próprias e saberem repartir aquilo que todos precisam e aqueles que todos têm. Pastor Elcio, eu, quando vou explicar as pessoas, às vezes tem um diálogo, mesmo na política, da esquerda e tal, e outros que falam conciliação, o cristianismo, o marxismo. Eu falo assim, não tem que falar em conciliação das coisas, mas você tem que observar a historicidade, inclusive das ideias. Antes de Cristo, a prevalência do rico sobre o pobre era considerada uma coisa normal, né? E a diferença entre pobres e ricos, maior que fosse, aliás, quanto maior fosse, mais natural era com isso, não tinha nenhum problema. Cristo, inclusive em uma das suas explanações, diz lá, né, que o sujeito rico vai para o inferno tal, e ele pede ao pai Abraão e fala o sujeito rico, olha, mas a diferença sua entre o seu semelhante ficou grande demais. O que para a época era uma coisa estranhíssima, mas do que é que ele está falando? Qual é o problema? É natural que seja assim. E hoje em dia nós falamos das desigualdades sociais. Isso é um tema. Toda vez que se discute qualquer assunto da nossa sociedade,
Sempre é possível uma ideia ser contra-atacada se ela não é capaz de oferecer uma resposta para as diferenças das desigualdades sociais. Isso entrou dentro do pensamento das pessoas. Inclusive essa ideia de que os pobres têm de ser a prioridade, pelo menos moralmente, todo mundo acha isso, se deve ao cristianismo. Então, Cristo conseguiu fazer uma revolução que ninguém fez até hoje. Verdade. Que é mudar a mentalidade a favor dos pobres, etc. Por outro lado, questão das minorias, nós reparamos que Maria provavelmente, segundo alguns, era uma adolescente que engravidou antes de casar-se. Né? Quem vai defender Cristo no Sinédrio? José de Arimateia, pelo que a gente saiba, calcula, era um idoso. Quando Cristo está carregando a cruz, é um negro que vem ajudá-lo. Né? E uma das primeiras discípulas, uma das primeiras seguidoras, que quebra um vaso de perfume para lavar os pés, é uma prostituta. Né? Nós já vemos aí, no caso dele, não tem machos brancos adultos, todos eles com medo de serem crucificados juntos. E essas minorias tomando a frente, às vezes de reconhecimento dele, para ajudar, tal. Então nós já temos aí a questão das minorias, dos pobres, a questão das minorias no Evangelho. E no Sermão da Montanha, nós temos também a questão, a raiz, pelo menos, eu identifico, dos direitos humanos. Sem dúvida. E quando ele fala que quem quiser liderar, o próprio Cristo deve ser o primeiro a servir, ele já, a democracia nasceu na Grécia, mas ele já dá a interpretação do que deve ser a verdadeira democracia. Então nós estamos numa sociedade laica, claro, o direito civil é separado do direito canônico, tudo isso. Mas estamos numa sociedade laica com um ideal democrático, um ideal de humanismo, que veio do cristianismo. E que nem as filosofias que são, por seu direito de ser materialistas, até tal, elas não conseguem fugir muito desse paradigma de justiça, de ordem social correta que Cristo deixou. Mesmo que elas não se confundam, sejam coisas separadas e tal. E agora, eu me preocupo com o seguinte, quer dizer, existe essa tendência de identificar o cristianismo como o pensamento da intolerância, né, e um não cristianismo, anticristianismo, acristianismo como defesa das minorias. Eu acho que quando o debate vai para esse lado, ele tem um vício, porque ele desinforma, que ele descaracteriza as ideias. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que concordar, mas eu acho que elas precisam pelo menos entender no que a opinião do outro difere e por quê, para poder ter ciência da sua. Gostaria que o senhor comentasse um pouco essa questão. Bem, a igreja realmente, veja bem, ela tem o sentido, né, de, embora ela sendo minoritária dentro da comunidade, de ela cuidar, né, dos mais pobres. Agora, a gente não pode fazer assistencialismo. Nós temos realmente, né, um sentido de ajudar o próximo, mas sempre fazendo com que ele tenha condições de crescer, né, no conhecimento, na profissão, no trabalho e conseguir, né, ter a sua própria subsistência. O teólogo maior, né, da nossa igreja metodista, chamado John Wesley, ele fez esse trabalho lá na Inglaterra e salvou realmente a Inglaterra, segundo dizem os historiadores, de ter uma revolução igual à da França. Porque ele foi procurar exatamente aquelas pessoas que estavam assim, jogadas ao léu, excluídas da sociedade, excluídas da sociedade pelo anglicanismo, né? Ele era um pastor da igreja anglicana,
mas ele não se conformava da forma como essas pessoas seriam tratadas. Ele foi então procurar quem? Os mineiros, ele foi procurar as pessoas que estavam nas tabernas, ele foi procurar as crianças que estavam sem escola, né? No começo, presos inclusive, né? Para que realmente essas pessoas pudessem encontrar na religião não alguma coisa que obrigasse eles a fazer alguma coisa, mas a entenderem de que eles eram seres amados por Deus, como qualquer rico, como qualquer pessoa de outras condições. O Velho falou uma frase muito bacana. Ele disse assim: nós devemos ganhar o máximo que nós pudermos. Nós devemos dinheiro. Nós devemos ganhar o máximo que nós pudermos. Nós precisamos guardar o máximo que nós pudermos e nós devemos distribuir o máximo que nós quisermos. Então vejam bem, não é que a igreja metodista creia que todo mundo precisa ser rico, mas acha que todo mundo tem que ter sustento próprio em razão do seu trabalho, da sua luta, e a gente faz isso, né? Você veja bem, né? A nossa igreja, né, tem muitas escolas, né? Muitas escolas. Um dos pontos fortes da nossa igreja é o ensino. Nós temos 2 universidades, nós temos muitas faculdades espalhadas aí pelo Brasil todo, em que se prepara a pessoa para quê? Para ser um bom cidadão e para ter condições socioeconômicas de ele mesmo se autossustentar. Então vejam bem, nós não fazemos uma coisa assim para atender apenas e tão somente aquele momento da pessoa, mas transformar esta pessoa em alguém que realmente se sinta ela mesma responsável e que ela não se sinta que ela é útil e que ela pode realmente ser para a sociedade um valor imenso, Então veja bem, essa questão de minoria, no sentido de que a gente ainda está abaixo, né, da Igreja Católica Romana em matéria de fiéis, né, e que vem crescendo aí um pouco dentro do sistema, né, que nós estamos chamando aí, né, de doutrina, né, do crescimento material, não tem realmente lugar na nossa igreja. Nós não pregamos que a pessoa vai lá e vai ficar rica, mas que ela vai ter condições de ter o suficiente para que ela possa viver e ter uma família e cuidar da família e não precisar, né, estar buscando outros pontos de forma de subsistência. Então, chamou-me a minha atenção em pontos que eu tive com o senhor fez as suas explanações, em que o senhor dizia o seguinte, que temos que o senhor tinha de incentivar ali dentro, as pessoas todas ali dentro da igreja metodista tinham de incentivar mais a presença de mulheres, de negros, dessas minorias na posição de pastor. O senhor pode falar um pouco disso? Pode. A nossa igreja, a Igreja Metodista, foi a primeira igreja evangélica do Brasil que aceitou ter mulheres como pastor. Nós temos hoje, né, um grande contingente de pastoras na nossa igreja, formadas pela nossa faculdade. Inclusive, só para dizer, tem uma mulher pastora negra de origem fluminense, né, que é a Claudete. Grande pastora, por favor. Pois é, e também assim, temos muitos pastores negros, né? Temos muitos pastores negros. Nós temos pastores, inclusive, já assim, vamos dizer assim, que são brasileiros, mas que são de raças diferentes. Nós temos pastores que são coreanos, nós temos pastores que são, né, que são japoneses. Inclusive, ali na Luz, né, tem uma igreja nossa que tem um trabalho só com coreanos, né? Os pastor coreano e que tem um trabalho com os coreanos que residem ali naquele trecho ali onde tem
aquelas casas de costura, né? No bairro Bom Retiro, né? Ali no Bom Retiro, aquelas adivinhanças todas ali. Então, veja bem, eles procuram, todos eles, né? Fazerem trabalhos assim. A nossa igreja, quanto a isso, é muito liberal, né? E desde que a pessoa demonstre que realmente ela tem o carisma para ser pastor, porque você tem o carisma, né? Não pode ser assim sem que realmente eles tenham essa condição, que eles possam atrair as pessoas e serem queridos e serem respeitados pelos membros da igreja, né? Então, isso aí realmente também é importante. E agora, algumas outras igrejas já estão começando também a ter pastoras, né? Mas ainda as igrejas mais tradicionais não aceitam. Né? Então, as pessoas não sabem, mas historicamente os sacerdotes cristãos podiam casar-se, né? Desde o começo eles podiam casar-se. É recente a proibição, e que é do Ocidente, né? Que é no Oriente não aconteceu, do padre casar-se. Isso foi proibido no Ocidente, no Oriente não aconteceu isso. E depois a reforma protestante reverteu isso, né? Ela retomou o que era o costume mais antigo. Mas tem uma regra forte que é a seguinte, que o presbítero, quando se divorcia, tem de parar o ministério dele, não pode divorciar-se. Quando lá no Oriente, por exemplo, é claro isso, quando o padre se casa, ele se casa antes de se ordenar, ele tem de manter o mesmo estado civil para o resto da vida. Como é essa questão do pastor que se divorcia dentro da igreja metodista? Olha, é normal. A igreja metodista tem um credo social. E esse credo é muito antigo. Eu acho que ele já deve estar beirando uns 100 anos. E ele, logicamente, vai sendo mudado em razão das coisas novas que vão aparecendo e algumas que vão até deixando de ter razão de ser, né? E a nossa igreja foi uma das primeiras igrejas que se levantou contra aquela forma primeira que nós tínhamos aqui, antes do divórcio, que era o... como é que chama? Desquite. O desquite, né? Então, veja bem, a igreja começou a entender de que o grande prejudicado pelo desquite eram os filhos do casal. Porque, né, o pai não podia se casar, a mãe não podia se casar, mas eles não viviam mais juntos. E aquilo realmente era para a gente uma aberração. Nós fomos desde o início favoráveis à implantação do divórcio. Agora, com respeito aos pastores, acontece a mesma coisa, né? O número de pastores que têm se divorciado é muito pequeno, porque realmente a formação deles, né? Geralmente a esposa também é um membro da igreja, né? Embora alguns tenham se casado com pessoas que não são da igreja, mas, né, através do ministério dele, essa pessoa se volta para ser realmente metodista. A grande maioria das coisas tem acontecido assim. Agora, tem havido adultério? Tem. Isso é inevitável. Não é que eu não estou dizendo que cada pessoa tem que inevitavelmente cometer um adultério, mas numa comunidade sempre vai haver alguém que pulha certo. Exatamente. Então você veja bem, né? Então, nesse momento, né, realmente a gente procura primeiro tirar ele dessa situação, né? Trabalhar com ele, né, psicologicamente, moralmente, espiritualmente, para que ele reate o seu casamento. Se for impossível, realmente, depois, então, a única solução vai ser o divórcio. Mas se ele vier se casar depois, a igreja não proíbe. Não proíbe. Não proíbe. Alguns não se sentem bem, talvez. Exato. Isso acontece muito.
Isso acontece muito. Alguns, e eles mesmos acham que não devem continuar, né? Pastoreio. Pastoreio. E alguns outros também, né, ficam daí divorciados, mas não se casam, né? Eles não são celibatários, mas eles mesmos tomam a decisão de continuar o pastorado dele sem realmente se unir a outra mulher. Não, são poucos, mas também tem isso, né? Então, agora, tratando um pouco das polêmicas, a imprensa parece que tem preocupações opostas, ou se isso não for campanha, porque agora também, já nos Estados Unidos, começa a se falar muito de rabinos que estão nesse caso, mas muito já se falou de padres católicos e padres anglicanos também e tal. A questão é a seguinte: por um lado existe a crítica às igrejas, a postura que tem relação à homossexualidade, que alguns entendem que a igreja, quando rejeita a homossexualidade, já rejeita os homossexuais, mas por outro lado existe essa onda de denúncias de que padres têm vida homossexual, né? E agora nos Estados Unidos muito rabinos têm vida homossexual e eles são um perigo para as crianças, tal, etc. Acho que teve um momento muito triste aqui no Brasil que, naqueles debates acalorados no Congresso, alguém em algum momento de um lado disse: estão aqui de um lado cristãos e do outro homossexuais. Isso foi muito infeliz, e o pior é que o outro lado aceitou isso, né? Então, pessoas que se dizem evangélicas e pessoas que se dizem defensores dos direitos dos homossexuais aceitando essa divisão como se não houvesse, como se não existissem cristãos homossexuais. Coisa que existe é óbvia, né? Homossexuais existem em todas as religiões, budistas, muçulmanos, ateus também existem homossexuais, não tem nada a ver com isso. Por outro lado, teve um momento que eu achei providencial quando o Papa resgatou um aspecto importante. Tem gente que diz que ele disse isso para agradar os católicos homossexuais. Eu entendo que não, eu acho que é uma coisa que é um princípio do cristianismo. Ele pergunta: quem sou eu para julgar? Porque o cristianismo se baseia muito nisso. Você tem que se libertar da atitude do outro e evitar de julgar. Você não está no lugar de Deus para julgar. Exato. Então, eu pergunto ao senhor como é que o senhor consegue apresentar o seu ponto de vista sobre essa questão que, por um lado, claro que a igreja vai se apegar a um ideal que ela tem até historicamente, do casamento heterossexual, monogâmico, etc., né? E por outro lado, que ela tem um outro parâmetro, que ela não pode simplesmente rejeitar as pessoas em função de uma atitude ser considerada pecado ou não muito certa. Gostaria que o senhor explanasse um pouco o seu ponto de vista. Olha, a questão é a seguinte: realmente, né, para nós evangélicos, o homossexualismo é pecado. Quer dizer, isto é ponto pacífico, ninguém discute, né, ninguém quer nada. Agora, nós não rejeitamos os homossexuais. Não rejeitamos, né? A maior parte das vezes, eles, né, próprios é que não se sentem bem, né? Tem a impressão de que todo mundo está olhando diferente para ele, pode ser que realmente... Não, algumas congregações fazem um trabalho pesado em cima deles. Algumas comunidades... Não estou falando da igreja metodista, estou dizendo que tem pastores que fazem essa atitude. Mas não. Nós achamos o seguinte: embora a gente não aceite o homossexualismo, nós entendemos que o homossexual é um ser humano igual a nós e que ele também
precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então, o que é que a gente tenta fazer? É trabalhar para que eles deixem o homossexualismo. É esse o nosso objetivo. Nós temos que amar a todas as pessoas. Não importa qual seja a sua raça, a sua cor, a sua condição financeira, não importa que ele seja um criminoso, não importa que ele seja um pedófilo, não importa que ele seja um homossexual. Veja bem, para nós, ele é um ser que realmente está assim fora dos parâmetros, vamos assim dizer. Mas aí a pessoa, para trabalhar a pessoa, nesse caso aí, a pessoa tem que querer falar desse assunto com a hierarquia da igreja com os outros, né? Porque se ele quiser guardar para si e não abordar, né? De viver na vida privada dele, ninguém vai se meter na vida dele. Exatamente. Certo, mas veja bem, nós tivemos homossexuais, né? Na igreja que eu pastoreei, né? Tinha um jovem que depois morreu com AIDS, né? Que ele era o cenógrafo. Ele era o quê? Cenógrafo da nossa igreja. Ajudava a fazer as peças. As peças teatrais, aquilo tudo. Muitíssimo bem recebido, ele que ensinava, ele que muitas vezes ele é que fazia, né, o trabalho de preparar a peça, né, tudo isso. E tivemos também um professor que era, que deve ser até agora homossexual. Ele também deixou a igreja. E nós convivemos bem. O outro não deixou, o outro morreu. O outro morreu em metodista, do mesmo jeito. E agora, você veja bem, acontece coisas assim. Um colega meu, né, teve uma questão assim. Ele foi procurado por um casal, né, de homossexuais e perguntou para eles se eles podiam ir na igreja, né, que eles queriam ir na igreja. E ele falou, é lógico, vocês podem vir, a porta da igreja está aberta, vocês podem vir, não vai ter problema nenhum. Né? Bom, com isso, um tempo depois que eles estavam ali indo, frequentando, etc., tal, o pastor não revelou para a igreja diretamente que eles eram homossexuais. Né? As pessoas inferiam, talvez olhando exatamente. Para eles. Mas daí, veja bem, o que começou a acontecer? Eles começaram a trazer outros homossexuais. Então, começou a ter um grupo, né, que começou a frequentar a igreja. A coisa ia correndo bem, só que, né, num determinado dia, entrou um grupo lá de travestis. Com aquelas roupas... mas aí tem um choque cultural, não é uma questão simplesmente de fé. Então, você veja bem, quando aí os membros viram aquilo, se chocaram, né? E aí, então, criaram um problema para o pastor. Né? Aí o pastor precisou chamar o grupo lá e falar assim, olha, assim não é possível, né? Mas se vocês quiserem, né, posso fazer um trabalho apartado com vocês. Daí eles não aceitavam. Né? Vou explicar uma coisa. É o seguinte, é que numa igreja reformada, evangélica, o sacerdote, ele, como não estamos explicando desde o começo, ele não tem, assim, poderes ditatoriais, ele responde a uma congregação. Normalmente o sacerdote, ele é um contratado daquela congregação. Os rabinos também é o mesmo caso, o rabino é contratado pelo centro israelita. E no Oriente também, as paróquias são sociedades dos cristãos, os padres são vistos como contratados dessas sociedades. Tá? Essa é uma tradição cristã muito antiga. Então, no caso, o pastor, ele está relatando o seguinte, o pastor entendeu como positiva a aproximação desses grupos e tal, mas o pastor não decide as coisas sozinho, ele tem que responder para a congregação dele. E a congregação dele não gostou muito da história, pelo menos da aparência dos travestis lá. É isso que o senhor está relatando. É isso que eu estou relatando.
Daí então você veja bem, a igreja realmente falou assim, não, pastor, não dá, né? Então ele tentou fazer uma solução de conciliação. Só que daí mexia no que eles não queriam, que era se sentir excluídos. Exatamente. Daí acabou, né? Pois é, mas eu acho que a grande queixa dos homossexuais com relação às igrejas, não vou falar igreja metodista, não vou falar igreja católica. O Renato Russo era católico fervoroso e era abertamente homossexual. Ele não via contradição nisso. Ele se sentia à vontade dentro da igreja católica, mesmo assumindo sua homossexualidade. A grande queixa deles com relação à atitude de alguns ministros da igreja é a pressão, né? E, por vezes, também uma percepção de uma exclusão do apartamento. Essa é a grande queixa deles. É claro que as coisas chegaram a um nível que, nesse momento, é difícil dialogar em cima disso, né? É muito difícil dialogar em cima disso, porque as posições estão muito acirradas. No Congresso a gente vê coisas absurdas sendo ditas um com o outro. Em nome do cristianismo se falam coisas anticristãs, né? E às vezes em nome da democracia também, às vezes o outro lado prega coisas que não são democráticas. Eu acho o seguinte, apesar de todos os defeitos que a gente possa apontar, meu ponto de vista é que esse projeto de lei contra a homofobia, eu enxergo nele muito mais avanço do que no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e tal. Ele pode ter problemas que deveriam ser melhorados. Deveria haver uma discussão mais aprofundada para sair um texto melhor. Mas eu acho que ele é um avanço, sim, de combater a homofobia. Porque a homofobia também acaba sendo uma modalidade de ódio. E você odiar uma pessoa, né, sem ter motivo é pior do que matar uma pessoa. Pelo menos do ponto de vista cristão. Então, eu acho que deveria se partir desse consenso que a homofobia é uma coisa errada, a homofobia é estranha aos valores humanitários que a nossa sociedade compartilha, desde diversos pontos de vista, né, religiosos, civis, né, leigos, filosóficos, etc. É que devia se partir a respeito disso. Como é que nós podemos melhor atacar isso. Agora, voltando ao Francisco. O Francisco, bispo de Roma, diz o seguinte, quer dizer, se acredita, se é uma pessoa boa, né, se age bem e tal, se procura a Deus, quem sou eu para julgar? Quer dizer, ele tá trazendo um pouco de volta a isso, botando água na fervura, pelo menos do lado dele. E de uma certa forma, quer dizer, do outro lado, os movimentos de gays, eles reclamam muito que jogam muito óleo quente na fervura, né, os inimigos. Né? Mas é uma questão difícil de conciliar, porque há esse problema cultural, né? Quando os jesuítas vieram ao Brasil, eles aceitaram os índios nus, pelo menos no primeiro momento, depois tentaram vestir os índios. Eu acho que foi um erro drástico, porque eu preferia que as pessoas se aceitassem nuas do que vestidas, mas deixassem os índios pelados, mas não tinha que vestir os índios. Mas tem esse paradigma de como as pessoas se vestem, né? Quer dizer, talvez se eles fossem com roupa de árabe, o árabe também usa saia, usa túnica, vestido aquele. Talvez eles ficassem mais, o pessoal que está como nos tempos bíblicos. Mas com uma roupa mais moderna, isso daí tem um choque cultural, né? Porque o que define a questão do travesti é que ele se veste como mulher, mas como mulher naquela cultura, né? Porque poderia muito bem ter uma cultura que aquele jeito de vestir e de andar não fosse de mulher, né? No tempo da Revolução Francesa, um pouco antes, os nobres usavam peruca, maquiagem, né? Os homens, e calça até o joelho, meinha e sapatinhos de colegial, né? E brinco. Brinco, isso era roupa masculina.
a questão do travesti também é cultural. Mas, talvez não querendo esgotar esse assunto, porque não é a única pauta, é uma pauta importante na sociedade, mas não é a única pauta. Eu vou perguntar para o senhor, já que o senhor falou que a igreja não promete que as pessoas vão ficar ricas. Eu tenho um outro amigo que é de uma igreja pentecostal, um ministro de uma igreja pentecostal, que ele fundou essa comunidade, Poema. Ele estava falando justamente disso no sermão, que eram as pessoas que iam procurar as igrejas pentecostais, principalmente, na ilusão de que elas iam ficar ricas, que elas iam poder saldar o cartão de crédito e tal. Eu queria que o senhor abordasse isso. Qual é o caminho daqui para frente para as igrejas para combater, por um lado, essa tendência que elas não querem, que é uma sociedade do materialismo, o materialismo no pior sentido, não materialismo no sentido de filosofia, mas materialismo no sentido de egoísmo, de consumismo, tal, apego aos bens materiais. E por outro lado, essa outra distorção, que é você associar a riqueza, como é que eu vou dizer, uma forma de cultuar o dinheiro como se fosse culto a Cristo. Como é que o senhor vê essas perspectivas para frente? Nós vamos ter por exemplo, daqui para frente, um Brasil mais evangélico, um Brasil mais ateu? Como é que o senhor está encarando esses? Eu acho que o Brasil realmente vai ter um crescimento evangélico muito grande, principalmente, né, por causa dessa forma de trabalhar, né, as coisas, né? Porque isso aí atrai a pessoa, né, não tanto em busca da salvação dela, mas para que ela tenha de Deus um favor para poder se enriquecer, né, e poder também depois até mesmo dominar. Porque tem muita gente que quer, né, poder. Né? Quer poder. Quer poder, né? Então, veja bem, eu acho que realmente, em razão disso, vai haver um crescimento, uma explosão mesmo disso aí, como está acontecendo até agora. Agora, as igrejas tradicionais, elas vão ficar para trás, vão ficar empacadas. Porque ela não faz esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, né, as igrejas pentecostais fazem. Ou não pentecostais. Ou não pentecostais. De quinta-feira, por exemplo, né, é o culto da libertação. Depois, na sexta-feira, é o dia dos milagres. Né? No outro dia, eu não sei do que. Agora, como se eles pudessem, né, dizer para Deus: olha, Deus, quinta-feira o senhor tem que vir aqui para libertar as pessoas. Mas na sexta-feira, para o senhor se converter. Eles fazem agenda para Deus. Então, esse é que é o grande problema. Mas as pessoas gostam disso. As pessoas gostam disso, porque elas querem realmente se libertar de alguma coisa, e então elas não têm outra saída, então elas procuram, né, alguma coisa que extrapole, né, o normal da vida, né, e que seja alguma coisa que realmente possa dar uma outra condição de vida para eles. Então eu acho que realmente vai haver uma explosão muito grande. Já está acontecendo isso, né? Quer dizer, nos tempos que já teve, quer dizer, já foi um estouro, né, de crescimento de evangélicos, pessoas dizendo que eram evangélicas, né, e aumentando também o número de pessoas que se diziam que não tinham religião. Não diziam que era ateu, mas não tinham religião. Cresceu muito o número das pessoas que diziam que não tinham religião, e cresceu muito, né, os evangélicos, né, cresceu muito. Agora, as igrejas tradicionais, né, elas vão ter muita dificuldade, porque as pessoas que vão lá, né, querem isto, né? Eu tive uma experiência pessoal, uma vizinha minha, né, ficou lá numa situação difícil, né, e veio falar comigo, né, se ela podia ir na reunião de oração que a gente tem toda terça-feira às 12h30.
falei, lógico que pode, né? Não tem problema nenhum. Mas depois, quando ela foi, eu vi que ela queria que Deus realmente pagasse todas as contas dela. Ela procurou com esse objetivo. Quando eu disse para ela assim, não dá, ela não voltou mais. Porque o objetivo dela era outro. E muita gente vai assim, né? Muitas mulheres que não conseguem se casar, né? Já atendi várias pessoas assim, né? No meu consultório lá, né? Querendo que eu orasse para que Deus arrumasse um namorado para ela, um marido, né? Marido, né? Eu falei, não. Eu não sou cupido, né? Isso não existe, né? Quer dizer, se você realmente não consegue, você vai ter que servir a Deus mesmo não sendo casado, né? Então tem gente, mas daí quer dizer, a pessoa não vai mais na igreja, né? Porque o objetivo dela não era realmente ter uma vida espiritual, de comunhão, etc. Ela queria que o desejo dela fosse suprido, né? As igrejas pentecostais fazem isso, e nós não fazemos. Então realmente o nosso crescimento, né, está ficando cada vez mais difícil, né? Porque as pessoas procuram essas coisas, né? E vejam bem, também, né, com o problema do gospel, né? Da música gospel. Da música gospel. Vai como se fosse um substituto às boates. As boates, exatamente, né? E, veja bem, né, está sendo explorado agora como profissão pelos cantores, né? Porque no começo disso aí, quando aconteceu isso aí, né, as pessoas não cobravam da igreja para ir lá, né, tocar, cantar, né? Aí eles não... Agora estão pedindo cachê? Ah, sim, estão pedindo cachê, querem, quando é um lugar assim que não é a casa deles, querem um hotel de 5 estrelas. Ah, é? Né? Está acontecendo isso. Deixou de ser um ministério, então. Então, exatamente. Né? Agora, isso aí atrai também as pessoas. Né? E você vejam bem, né? Por que a Rede Globo, de uma hora para outra, resolveu abrir, né, lá, a parte dela de vender CD dos evangélicos? Então para renovação carismática. Então, por quê? A Rede Globo, qual é o interesse dela? É financeiro. É um mercado. É financeiro, ela não está querendo com aquilo ali salvar ninguém, né? E eles estão entrando nisso, né? Estão entrando nisso. Então, realmente, isso aí virou uma coisa triste, né? E agora, quando tem os shows de gospel, você tem que pagar a entrada para chegar. Você não lembra se você não paga a entrada. Agora, a igreja não entende isso. Quer dizer, quem quer cantar para Deus vai cantar sem interesse de tirar vantagem financeira daquilo, né? Ou de se tornar uma pessoa de nome grande na vida pessoal, né? Então, tudo isso faz com que as igrejas tradicionais tenham um crescimento muito menor do que as outras coisas, né? Porque vai acontecendo isso, né? E, por fim, quer dizer, vocês estão notando que eu estou trazendo uma pessoa aqui que tem alguns pontos de vista um pouco diferentes do meu, né? Primeira vez que eu estou fazendo isso. Não, mas eu tenho bastante concordância com o senhor em alguns aspectos. Eu costumo dizer o seguinte: o problema da Igreja Católica com relação ao debate ciência e religião não foi defender a Bíblia. Aliás, no começo, uma das primeiras críticas que se fazia ao cristianismo, quando o cristianismo ainda era uma religião proibida no Império Romano, quando os romanos cristãos tinham que se esconder nas catacumbas e tal,
era que o cristianismo ensinava coisas diferentes da filosofia. Ou seja, filosofia naquela época é o que nós chamamos, né, como eles entendiam, é o que nós entendemos hoje por ciência. E os pensadores, os grandes pensadores cristãos, que naquela época não necessariamente eram sacerdotes, Orígenes nunca foi sacerdote, era doutor da igreja e tal, eles respondiam assim: olha, mas o cristianismo não tem que defender a filosofia. Ele pode ser diferente da filosofia, você pode desconfiar da filosofia. Olhar do outro jeito. O grande problema na Idade Média foi que não tinha problema que, apesar de que tudo bem que padres, monges ensinassem para as pessoas a ciência da época, que era a ciência escolástica, que era uma seleção e uma releitura do que eles tinham herdado dos gregos, porque já não se fazia mais debate como na Grécia Antiga, pesquisa e tal, como do jeito que eles faziam na Grécia Antiga. Isso em si não tinha nada demais, mas o problema é que a igreja passou a defender essa ciência escolástica como se fosse um dogma do cristianismo. Do mesmo modo que outro problema foi a ideia de que a palavra de Cristo precisava do braço de César para valer. Não precisa. Quer dizer, não precisa de governo para estar reforçando. Nesses dias aí, com todas essas promessas aí, o senhor disse para essa moça que ela, se você não conseguir ser solteira, você vai ter que viver a sua vida solteira e servindo a Deus, solteira mesmo. Talvez a gente possa dizer assim, se eu pudesse dizer para um rapaz homossexual, você pode até tentar ser, mas se você não conseguir mudar, você vai ter que servir a Deus, você é um homossexual do mesmo jeito e assim por diante. Mas no Congresso tinha uma tentativa de sancionar um projeto polêmico da cura gay, que de novo é a volta dessa ideia da Igreja Católica na Idade Média de confiar na ciência a pregação da sua fé. Por quê? O que é que a ciência está dizendo? O que os psiquiatras e psicólogos dizem? Né? Eles estão dizendo que eles não sabem como é que se muda a orientação sexual de uma pessoa. Que, portanto, eles não podem nem começar a discutir essa história de terapia de reorientação, porque eles não sabem como é que seria essa reorientação. Quer dizer, você, para mexer no coração de uma pessoa, você pode matar ou curar uma pessoa, né, mexendo no coração dela. Mas isso é possível porque o médico sabe como é que funciona o coração. Então, um médico aí pode matar uma pessoa, como diziam alguns que mataram para tirar a rim, acabando com o coração dela, ou curar aquilo, né? Mas ele não pode fazer nada com relação a esse aspecto, porque não se sabe direito como é que surge essa questão da orientação sexual, é muito discutível. Sabe-se apenas que não deve ser um comportamento, simplesmente um comportamento aprendido. Porque senão a pessoa que nascia de um pai e de uma mãe heterossexual cresceria naturalmente heterossexual pelo exemplo dos pais. Não acontece isso. Então, quer dizer, de um lado as igrejas não podem querer confiar na ciência para pregar essa parte delas. Agora, pergunta polêmica final do senhor. E essa história de tirar o diabo do corpo das pessoas, essa quantidade de diabo que aparece no corpo das pessoas? Bom, realmente, veja bem, esse negócio, por exemplo, lá da questão lá de que ele dizia que é uma doença, né? Quer dizer, é absurdo. Realmente isso aí, quer dizer, é absurdo. Mas primeiro, vou falar um pouquinho com você a respeito lá da questão homossexual, como é que chama? Homofobia. O nosso medo cristão da homofobia é de que nós não possamos depois, por exemplo, dizer, porque nós achamos que é um pecado, e nem que nós possamos trabalhar com os homossexuais para que eles deixem de ser. Porque daí nós vamos ser penalizados e vamos ir para a cadeia. Então, veja bem, o nosso medo único é esse, que venha uma coisa assim que impeça que as igrejas possam normalmente seguir a sua linha filosófica, que eles acreditam.
Você vê, a mesma coisa, aquele problema que já estava havendo, né, no Rio de Janeiro, que não se deixava, né, que se distribuísse mais, né, panfletos, né, pelas praias do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, não pode, por exemplo, veja bem, a mesma coisa como a Casa Bahia leva lá o seu prospecto, né, querendo vender as suas coisas, nós podemos ter a liberdade de levar os nossos prospectos em que nós estamos dizendo que os realizam o pecado, que deve... Então, entregar isso para... Nós temos... Agora, ele pode pegar e rasgar e jogar longe, pôr no fogo. É problema dele. Mas nós temos que achar que nós temos que ter esse direito. Não podemos ser impedidos desse direito. Esse é que é realmente o nosso grande problema com aquilo que está lá para ser decidido, né? Que se impeça, que nós não possamos fazer mais. Porque daí eu também, veja bem, né? É um cortar de uma liberdade que nós temos o direito, inclusive também pela Constituição, de podermos expressar a nossa fé e a nossa maneira de viver. Né? Então, é isso aí que realmente que complica um pouco. A outra pergunta foi? Mas eu tinha, a gente já tinha passado um pouco disso. Eu só coloquei essa questão aí que eu vejo ali na grande contradição do pastor Feliciano, falar em nome da palavra e recorrer à ciência num campo que a ciência não quer assistir, ela não se diz capaz de assistir as pessoas nesse caso. Agora, a questão é essa história de muita gente com diabo no corpo. Nunca vi tanta gente com diabo no corpo, então tiram legiões das pessoas. Realmente, veja bem, isso aí é uma outra questão muito controversa, né? Nós sabemos, por exemplo, que Jesus, né, tirou o diabo, o Satanás, né, da vida de muitas pessoas, né? Aquilo que parecia ser apenas uma questão também de saúde, né? Um menino, né, que tinha desmaios, né? Menino que queria se atirar no fogo, que negócio tudo, podia, hoje em dia, ser curado pela ciência. Né? Naquele tempo não podia, então Jesus expulsou o demônio que estava lá. Né? Aquele rapaz que andava lá pelas tumbas, lá, né? Nu, né? Se ferindo, se machucando. Né? Parecia um cachorro. Exatamente. Né? Então, veja bem, podia também agora ser tratado de outra forma. No tempo de Jesus não havia. Então Jesus expulsou dele o demônio, né? E jogou tudo naquela mandala de porco lá que se destruíram. Né? Agora, veja bem, muita coisa hoje, a psicologia poderia curar. Né? Outras formas de tratamento poderiam fazer. E nós entendemos hoje, né, que para se fazer uma coisa desse tipo, nós temos que ter um preparo quase que extra-humano. Né? Porque se todos nós, embora sejamos sacerdotes, sejamos também pecadores, né? Qual é a força que nós vamos ter para expulsar o demônio? Então você veja bem, as igrejas, todas as igrejas ainda, né, chamadas de velhas, né? Nós não fazemos isso. Não fazemos isso. Né? E também, veja bem, quando acontece uma pessoa ter lá um acesso e cair no chão, né, qualquer coisa, a gente vai, levanta, cuida, né? Mas não vai tirar Satanás dela, não. Não achar que aquilo ali é coisa de Satanás. Porque ela foi emocionalmente tocada. Né? Então, ela foi emocionalmente tocada, ela se sente assim, acaba caindo, acaba, né, realmente fazendo uma coisa diferente. Mas, veja bem, a gente não tem esse poder de estar distribuindo. E é um outro problema sério que está acontecendo realmente, né? Porque a grande maioria das vezes a coisa não dá certo.
Não dá certo o quê? Não expulsar. É. Não expulsar. Do jeito que a pessoa chegou, sai. Né? Ou então, se ali no momento ele acha que está tudo bom, quando chega em casa, a mulher brigou com ele e voltou o diabo nele. E mete a mão na mulher. Pois é. Então, quer dizer... Uma mulher uma vez me levantou a seguinte questão. Ela estava muito preocupada porque dizia que havia 600 mil demônios no mundo. Eu falei, isso é um número bom, porque a população mundial já está na casa dos 7 bilhões, então há poucos demônios para atormentar as pessoas. Aí ela disse que são 600 mil legiões, ela se corrigiu. Eu não tenho referência bíblica de que os demônios se reproduzam. Então eu não sei se eles acompanharam o crescimento da população mundial. Agora, veja bem, esse é que é o problema do chutômetro. É a mesma coisa que querer dizer, acertar que o dia que vai ser o fim do mundo. É tudo chutômetro, ninguém sabe. Jesus disse que ele não sabia o dia em que as coisas todas se acabariam. É uma coisa que compete ao Pai, a Deus. Agora, então, as pessoas procuram achar fórmulas mágicas, né? E dizer, não, vai ser no dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, e nunca acontece. Né? Agora, o último foi o negócio dos Incas lá. Né? Não, dos Maias. Dos Maias, né? O que aconteceu? Nada, nada. Então, veja, esse problema de chutômetro, né? Eles dizem que tendo básica na Bíblia, não tem coisíssima nenhuma, eles formam isso aí. Né? É a mesma coisa do número 666. Tem uma porção de interpretações. Não, de interpretações não. E de matemáticos dizendo que é isso, aquilo lá, que dá 666. Agora você vê, começa a falar pelo nome da pessoa, o número 666, já se achou mais de 150 pessoas. Que seria a besta do Apocalipse. 150, olha, dá bolsa no mundo todo ter só 150 bestas. Então você vê, esses chutômetros, os absurdos que existem por aí, não tem base bíblica nenhuma. É chutômetro puro e simples. E as pessoas inventam. Inventam, né? Pois é. E isso aí, quer dizer, mexe com a cabeça de muita gente. Né? Mexe com a cabeça de muita gente. Né? Você vê quanta gente aí, quando chega pensando que vai acabar o mundo, dá tudo o que tem, vende, joga fora, porque vai acabar o mundo. Depois fica aí, chapéu na mão, porque não acabou o mundo. Bom, Pastor Elcio, eu agradeço o senhor ter vindo aqui hoje, apresentar uma posição um pouco mais centrada, que nesse momento é difícil, né? Está mais fácil porque agora eu acho que o Papa Francisco melhorou um pouco a posição, não só da Igreja Católica, das igrejas. Eu acho que ele foi um bom pastor nesse sentido. Ele já começou acertando, quando ele foi eleito, ele fez uma coisa comovente, que ele disse, antes de abençoar o povo, eu quero que o povo me abençoe. Ele já começou com um exemplo assim. E eu desejo tudo de bom para vocês da Igreja Metodista, que eu vou dizer para vocês lá que é um lugar de pessoas bastante agradáveis, e as lideranças, todas elas são recomendáveis, né? Tem lá uns fiscais exigentes dos pastores, né? As pessoas que exigem bastante dos pastores. Mas o pastor Elcio, a gente pode falar pastor emérito da Igreja Central, né? Porque o atual pastor é o Hamilton. Né? O senhor foi muitos anos. E o adjutor agora é o Clever. O senhor foi muitos anos pastor lá, né? Fui lá, né? Eu acho que eu era criança, o senhor era pastor lá. Mas eu também nasci ali, né? A verdade Nasceu ali. Eu nasci ali, né? E fui liderança, né? Eu tive espírito de liderança desde criança, né?
Eu fui presidente das crianças, eu fui presidente dos juvenis, eu fui presidente dos jovens, eu fui presidente da administração. Quer dizer, tudo que um leigo faz, né? A única coisa que eu nunca fui, era um cargo que tinha antigamente chamado guia leigo, mas que foi excluído, isso também, né? Mas o resto, né? Antes de me tornar pastor, porque também a minha forma de ser pastor, assim, foi meio diferente de todos os outros, né? Porque eu já fui depois que eu já tinha 2 faculdades, pronto, feita, né? O senhor é formado no quê, desculpa? De Direito e em Letras, né? Depois é que eu fui fazer a faculdade de Teologia, né? Então eu fiquei um pouco chamado assim, mais ou menos, como uma decisão já madura, né? Não comecei com 17, 18 anos a ser pastor. Eu comecei, já tinha mais de 30 anos quando eu comecei a pastorear realmente. Mas eu sempre falava na igreja, né? Sempre fui professor da escola dominical, né? Então, o pastorado foi apenas uma subida de degrau, mais nada, né? Acho que a gente tinha muita coisa para falar, inclusive das teses de Lutero, que o senhor insiste muito da igreja ser cada vez mais próxima do povo, mas infelizmente a gente vai ter que terminar aqui, tá certo? Leia o Diário Taubaté e vamos tentar fazer esse diálogo interecumênico, ecumênico e interecumênico em outras oportunidades. Tá bom.